dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Michelle e aqui a gente fala tudo sobre o universo de viagens. Hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência no Museu do 11 de Setembro e por que eu acho que talvez você não deva ir. Bom, eu visitei o Museu do 11 de Setembro em 2015, durante o meu intercâmbio em Nova York, e eu confesso pra vocês que eu enrolei um pouquinho pra ir até o museu. Mas eu precisava viver aquilo, afinal todo mundo lembra o que estava fazendo e onde estava no fatídico dia do 11 de setembro. Eu lembro que eu estava me arrumando para ir para o colégio, isso tinha acontecido há pouco tempo lá em Nova York, e eu estava calçando o tênis sentada no sofá da sala assistindo televisão, e eu vi aquele plantão falando do que estava acontecendo lá. Eu lembro que eu fiquei bem abalada, eu já queria ir para Nova York e aquilo me deixou bem abalada, mas a vida seguiu, né? E quando eu tava lá eu precisava ver aquilo, mas eu confesso a vocês que eu dei uma tremida na base antes de ir. Bom, a gente foi naquela região por 2 vezes. A primeira vez a gente só visitou o memorial, que é aquela parte do lado de fora onde ficam as 2 piscinas, onde existiam as torres gêmeas. E eu, antes de ir pra lá, já tava conversando com a minha irmã que possivelmente seria um lugar bem pesado, assim, que ia deixar a gente, ia talvez mudar o nosso humor. E não deu outra, a gente foi realmente um ambiente bem pesado, é um ambiente muito triste, muito carregado. Você vê ali o nome dos mortos naquelas piscinas, muita gente deixa flores ali, coloca flores exatamente no nome do seu morto, provavelmente. É um lugar bem turístico, é bem cheio. Infelizmente eu vi muita gente achando graça, sorrindo, tirando foto sorrindo, e não é um ambiente para isso, porque é realmente um ambiente de reflexão, de você lembrar do que aconteceu, de você sente um pouco da dor daquele lugar. Então é um lugar que já tem um poder assim sobre o seu humor, só aquela parte ali do lado de fora. Eu vou deixar linkado aqui o vídeo que eu fiz nesse dia para vocês verem um pouquinho e como eu mudei, né? Como eu fisicamente, eu tava animada antes, vivendo outras coisas e o meu humor mudou completamente depois daquilo. Então já foi uma coisa que mudou bastante a gente visitar só aquele lado de fora. Essa visitação é gratuita, ela é aberta ao público, você chega lá, visita, é numa praça, é estilo uma praça hoje em dia. E eu acho que você tem que ir se você estiver preparado para isso. Depois de quase um mês já em Nova York, a gente resolveu visitar o museu. A gente foi numa terça-feira que tem entrada gratuita a partir das 17 horas. Isso é bastante comum nos museus de Nova York. Tem um dia da semana que é gratuito, ou pague quanto quiser, e você pode pagar $1 só para entrar. Então nós fomos numa terça-feira, depois das 17 horas, que era de graça, porque o preço dele, se eu não me engano, era $22 na época, que é bem salgadinho. Então a gente foi lá. O museu ele fica no subsolo, onde existiam as torres gêmeas, né, onde tudo aconteceu. Então a energia do lugar é indescritível, é algo assim que só sentindo para você entender. Logo que a gente desce as escadas assim, a gente já vê a estrutura de uma das escadas rolantes que tinham lá na época, praticamente intacta. A gente vê muitas fotos, inclusive uma foto que foi tirada cerca de 16 minutos antes dos ataques. Então você vê as torres lá, todas imponentes, bonitas, né, fazendo parte daquele cenário de arranha-céus que é a cidade de Nova York. Você vê uma reconstrução da linha do tempo em imagens, todos aqueles ataques acontecendo. Eu vou falando assim, eu vou lembrando das cenas dentro daquele museu. Você vê muitas fotos já com as torres enfumaçadas. Você vê foto do avião chegando assim na segunda torre. Mexe muito assim com o teu sentimento, sabe? Você vê pedaços de coluna retorcidos, você vê um caminhão do carro dos bombeiros que chegou lá para atender a primeira torre que acabou sofrendo com os destroços, todo retorcido. Você vê equipamentos dos socorristas chamuscados, né, sujo. Entre esses socorristas tinham bombeiros, policiais e oficiais do porto de Nova York, e muitas dessas pessoas faleceram também.
Tinha muitos turistas, teve turista que faleceu, tinha milhares de pessoas trabalhando nas torres e tem imagem de todas as vítimas. Essa parte nem é permitida assim você fotografar, você filmar. Tem algumas imagens desse museu nesse vlog que eu vou deixar aqui em cima, que foi o vlog que foi pro canal da minha irmã. A gente, quando tava lá em Nova York, a gente tava intercalando, né? Eu filmava um dia, ela filmava outro, e o dia do memorial foi um dia que eu filmei e o dia do museu foi o dia que ela filmou. Então eu vou deixar linkado aqui pra você poder assistir. E tem uma sala lá que foi a sala assim que mais me tocou. É uma sala escura, onde você fica ouvindo vozes, e essas vozes são ligações que as pessoas fizeram para suas famílias, fizeram para a polícia, né, para o 911. Nos Estados Unidos eles já tinham decretado há algum tempo atrás que 11 de setembro era o dia da emergência, porque o número lá é 911, que seria o nosso 190 aqui, né? Então, tem muitas ligações pra polícia, e tem assim pessoas falando, você escuta algumas pessoas falando assim, vem logo, eu não tô pronto pra morrer, por favor, aconteceu alguma coisa aqui. Pessoas ligando pros seus familiares de dentro da torre e falando que tinha alguma coisa acontecendo, que não sabia muito bem o que era, mas que estava vendo fumaça, e dizendo que amava seus familiares. Também tinha vozes de pessoas de dentro do avião que conseguiram fazer ligações para os seus familiares, se despedindo, dizendo que o avião tinha sido sequestrado e que eles iam colidir o avião. E essa sala, ela mexeu muito comigo, muito, assim. Foi algo que realmente me deixou extremamente triste, porque era real, eram vozes daquelas pessoas desesperadas, e você sente, você se coloca no lugar do outro, a empatia é assim automática. Você se coloca no lugar daquela pessoa que estava vivendo aquilo, você se coloca no lugar do familiar daquela pessoa que estava recebendo aquela ligação, você se coloca no lugar do socorrista que estava atendendo e que não tinha muito o que fazer, e que falava para a pessoa, a gente está indo, e essa sala é algo assim indescritível. Eu tentei passar um pouco para vocês do que eu senti, de uma tristeza assim imensa. E apesar de tudo isso, eu acredito que a visita ao Museu do 11 de Setembro é totalmente necessária se você estiver na cidade. Porém, você precisa estar preparado para isso. Você precisa ter uma estrutura psicológica para visitar aquele lugar. Se você estiver num dia um pouco triste, se você tiver depressão, não vá, não faça essa visita. Eu sou categórica em dizer isso. Eu não sou especialista, mas eu posso afirmar pra você que você vai sair de lá outra pessoa, e que isso pode te prejudicar muito se você já tiver uma doença, né, psicológica, se você tiver em crise de depressão, se você tiver depressão, se você estiver muito triste, porque realmente te abala muito. Então não faça essa visita nessas condições. Prefira não chegar perto daquele lugar, porque a energia, ela te consome. A gente é feito de energia, ambientes são feitos de energia, e isso atrai. Então você se envolve com aquilo, é praticamente impossível separar. Depois daquela visita, a gente não tinha mais clima pra gravar nada. A gente saiu de lá, a gente foi lanchar, mas a gente já não gravou mais, a gente já não tinha muito ambiente pra gravar. No dia seguinte, a gente ainda tava muito abalada, tanto que eu comecei a gravar bem mais tarde do que o habitual. E aquilo realmente deixou a gente muito triste, muito reflexiva. Eu confesso a vocês que naquela noite, depois, quando eu fui tomar banho, além de no museu eu já ter chorado um pouco, eu também chorei um pouco durante o banho, porque é muito sentimento, é um misto, é uma coisa assim que vai te consumindo, e é muito difícil quebrar esse ciclo enérgico, tá? Você a todo momento fica vivendo a dor daquelas pessoas, fica vivendo a tristeza daqueles familiares, então é algo assim que realmente mexe muito com você. Mas por outro lado, como eu disse, você não sai de lá a mesma pessoa. Eu acho que você sai muito mais empático pelas outras pessoas, você consegue se transportar muito mais para o lugar das outras pessoas, seja isso em qualquer situação. Então eu acho que é uma visita que vale.
Se você estiver bem psicologicamente, é uma visita que vale muito fazer, porque isso vai te transformar como pessoa, sem sombra de dúvidas. Visitar ou não o Museu do 11 de Setembro é uma escolha muito pessoal, você vai ter que decidir. É uma experiência muito engrandecedora, sem sombra de dúvidas. Eu acho que é muito necessária, mas eu acho que você só deve ir se você estiver preparado psicologicamente para o que você vai enfrentar lá. Aquele lugar tem um campo de energia muito grande, muitos sonhos foram interrompidos ali. Então você tem que estar muito preparado para isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouquinho da minha experiência lá no Museu do 11 de Setembro. Curtam, compartilhem esse vídeo para que o YouTube entregue para mais pessoas e mais pessoas saibam da importância da gente ter empatia pelo outro. Também se inscrevam no canal e ativem as notificações, é aqui embaixo, é de graça, isso me ajuda bastante a crescer aqui no YouTube, tá? Espero muito que vocês tenham gostado mais uma vez. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!